Olá para você que acompanha o Webzone Esportes. Hoje é o Edu Pergunta, o último do ano de 2022. Na semana passada, o Haroldo Costa, que é nosso entrevistado, falou sobre a sua vida, também sobre transplante. Hoje ele vai falar sobre o esporte e a emoção de carregar a tocha olímpica. Antes, para a gente dar uma descontraída, ele é botafoguense, viu? Está feliz com o Botafogo ou não, Haroldo? Muito feliz. Botafogo nascendo agora com a SAF, né? Mas, assim, a gente estava brincando. O botafoguense é botafoguense de corpo e alma, não existe meio botafoguense, por isso que a gente é muito intenso, assim, né? É muito fácil torcer para alguns times, né? Mas o Botafogo não, tem que ser inteiro. Haroldo, e essa emoção de ter carregado a tocha olímpica? Foi aqui em Brasília, né, em 2016, durante os Jogos Olímpicos. Eu estava conversando com o pessoal há alguns dias, né? Falando sobre transplante, doação, né? Até numa clínica, né? E, assim, uma das coisas que eu falei, assim, às vezes a gente acha que as portas estão fechando, mas, na verdade, estão abrindo muitos caminhos para a gente, né? Eu fui um dos condutores da tocha olímpica quando teve a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, coisa que seria inimaginável se eu não tivesse feito o transplante, não tivesse passado por tudo que a gente passou. Então, por isso que eu falo assim para as pessoas sempre, esse positivo, sempre tem coisas boas lá na frente, manter o pensamento positivo, manter assim, a alegria nas coisas, porque durante essa emoção que eu passei, por exemplo, né, teve um concurso que as pessoas contavam histórias, né, como é que era, e eu submeti a minha história olha, passei por um transplante e tal, e comecei a jogar a Olimpíada dos Transplantados, né, que se chama World Transplant Games, que ela é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, e a minha história foi selecionada e eu tive assim, a honra, o prazer de ser um dos condutores da tocha olímpica no Brasil. E também teve esse encontro com o Guga, né? Tricampeão de Sim, Roland Garros. Foi dentro dessa, emocionante também, né? contando também dessa mesma maneira, né? É uma emoção muito grande de encontrar um ídolo, não só meu, acho que de todos os brasileiros, acho que é difícil achar uma pessoa que não gosta do Guga, né? E quando eu conquistei minha primeira medalha, né, em 2011, em Gotemburgo, jogando duplas, junto com meu parceiro de duplas, o Edson Anacaki, a minha história foi contada no Esporte Espetacular. E ele assistiu e ficou todo empolgado com a história e quis me conhecer, né? Porque eu contei que ele foi uma das inspirações para eu começar a jogar tênis. E eu vivi essa emoção de ir em Florianópolis jogar tênis com ele. Foi assim uma emoção muito grande. Ele ganhou de 6-1, mas eu desconfio que esse 1 ele me deixou ganhar. Mas tudo bem, ninguém. É só uma leve desconfiança. A gente jogou um set, foi muito bacana. E assim, das competições que você disputou, você pode contar algum assunto interessante, que você encontrou outras pessoas? E outro ponto, como é que é a visão fora do país com relação ao transplante? A gente está muito atrasado, a gente está avançado? O Brasil tem um dos maiores programas de transplante do mundo, né? A gente tem um programa de transplante muito bom, todo pago pelo SUS, né? Uma coisa assim muito bacana que, por exemplo, os Estados Unidos não tem. O que a gente precisa melhorar hoje em dia é a taxa de doação, né? De cada 100 pessoas que são consultadas, né? Apenas 45, 46 pessoas concedem, né, fazem a doação. Isso a gente precisa melhorar muito, né? E para isso que a gente está aqui, né, conversando, né, tentando levar essa mensagem, né? A gente participa, né, eu fui a primeira vez em Budapeste em 1999, né? E eu conheci essa Olimpíada dos Transplantados, chama World Transplant Games. É um evento magnífico. A última competição na Inglaterra teve mais de 3.000 atletas, né? E você vê as delegações de vários países com 300 atletas, 200 atletas. A nossa humilde delegação brasileira teve apenas 20 atletas, né? Acho que foi 19 atletas transplantados e 2 doadores, mas nessa ordem, né? Então, a gente precisa melhorar muito, primeiro, na nossa participação nessa competição, que é muito pouco conhecida aqui no Brasil. Então, aí, em 2019, com esse objetivo de popularizar os jogos de transplantados, nós realizamos pela primeira vez no Brasil
os Jogos Brasileiros de Transplantados, né? A gente teve 64 atletas na cidade de Curitiba e foi um dos melhores eventos de mídia da Prefeitura de Curitiba, que a gente teve o retorno deles, né? Porque é uma história muito bacana, né? Uma coisa que agrada a todo mundo quer contar uma história e vários exemplos de vida maravilhosos que a gente tinha lá. E aí veio a pandemia, a gente não teve os Jogos Mundiais que seriam nos Estados Unidos, seriam em Houston, e aí também não tivemos do Brasil. E esse ano voltamos a ter os Jogos Brasileiros, novamente em Curitiba, já estava tudo mais fácil, engatilhado, e tivemos novamente 64 atletas em Curitiba para participar dos segundos Jogos Brasileiros, né? A gente espera que com mais Jogos Brasileiros sendo realizados, vai popularizando mais, quem sabe a gente chega igual a Inglaterra, ter uma delegação de 200 atletas, porque potencial a gente tem. Uma dúvida, cada um banca para ir nesses jogos, e como é que é a questão, se você que é funcionário público, você tem alguns dias que você pode tirar, é compensado, como é que funciona isso? Bom, primeiro eu tenho que fazer, então, aproveitar a oportunidade e agradecer a minha empresa, a Caesb, porque a Caesb é muito incentivadora da minha causa. Toda vez que eu vou, ela me dá maior apoio. Não tem apoio financeiro, mas tem a liberação para eu participar de competições. A gente faz tudo oficialmente e libera. E sempre promove dentro da empresa, conta a minha história lá para promover. Nós temos 2.000 funcionários lá e chega em 2.000 famílias, né? Agora, quanto a participação nossa, né, nós não encaixamos nos Paralímpicos, mas também não encaixamos nos atletas de alto rendimento, que seriam os Olímpicos, né? Uhum. Então, a gente está num espaço vazio que a gente não pode receber nenhum tipo de financiamento do governo, de apoio governamental. Isso teria que ser mudado numa legislação que todo mundo sabe o quanto é difícil, né? Algumas pessoas conseguem, às vezes, um patrocínio de uma empresa, outra, mas quase a totalidade paga do bolso. Ora, então fica difícil nessa questão, como você falou. Vocês têm um campeonato agora em abril, daqui a 4 meses. Se a pessoa não tiver um apoio, não tiver uma condição financeira boa, não consegue disputar. Não consegue. Isso justifica até o tamanho da nossa delegação ser tão pequeno, comparado, por exemplo, com a Inglaterra, que leva 200 atletas, porque esses outros países, eles apoiam a participação dos atletas nessas competições, enquanto aqui no Brasil a gente tem que bancar ou buscar um patrocínio com alguma empresa amiga que deseja, né, dar esse apoio, né? A participação numa competição dessa fica por volta de $1.100 a participação na competição, e mais a passagem aérea e os gastos que vão ter durante uma semana de jogos, que dependendo do lugar. Por exemplo, a próxima competição em 2023 é na Austrália, né? Um custo muito grande para a gente ir até a Austrália. A gente está chegando no final do nosso programa, o último desse de 2022. Agradecer mais uma vez o Haroldo e a paciência com a gente aqui. Haroldo, nas considerações finais, nas suas competições que você disputou aí na sua carreira de atleta, vamos dizer assim, teve algum fato interessante? Agora é a sua vez aí. Agradeço mais uma vez, desejo a você e a sua família um excelente 2023. Você continue sendo esse exemplo para outras pessoas aí, como a gente pôde acompanhar nesses 2 programas. Uhum. Bom, agradeço as palavras, é tudo que a gente quer mesmo, ser um exemplo de história positiva, porque você imagina, uma das grandes vontades que eu tinha quando fiz o transplante também era levar a esperança àqueles que eu deixei lá na fila, né? Porque uma pessoa que hoje está precisando de uma doação de órgãos, né? E ela, talvez vendo o meu caso, ganhe um ânimo, uma motivação a mais, porque da mesma maneira que eu estive lá e hoje estou aqui contando a minha história, contando de conquistas, de medalhas, um dia ela também pode vir aqui, né? Que eu consiga levar essa mensagem para essas pessoas. Né? Tá certo. O Edu pergunta deste sábado, 31 de dezembro de 2022, chegando ao fim, que todos tenham uma excelente noite de virada para o ano que vai nascer aí, 2023, saúde e paz a todos. Haroldo, obrigado aí, que você continue sendo essa pessoa de exemplo para outros nessa sociedade. Para você e sua família, um excelente 2023. Muito obrigado, Edu. Eu aproveito a oportunidade de desejar um feliz ano novo para você, sua família e para todo mundo que está aqui nos ouvindo também. Feliz ano novo a todos. Obrigado, Edu Pergunta. Volta no ano de 2023. Até mais para vocês.